Fala investidores, sejam bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Antes de mais nada, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos sobre o mundo financeiro para vocês. Lembrando sempre que tudo que será apresentado nesse vídeo tem meramente caráter educativo e informativo e não tem o condão de lhe recomendar nada, ok? Então vamos lá. A empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, listada na bolsa sob o código CLSC4, divulgou seu resultado referente aos 3 primeiros meses de 2021. Antes de analisarmos o resultado da empresa, vamos estabelecer quem é a Celesc. A Celesc é estruturada como uma holding que abrange duas subsidiárias integrais, ou seja, a Celesc é uma holding que tem 100% de duas empresas, a Celesc Distribuição e a Celesc Geração. Além disso, ela tem o controle acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina e é sócia das empresas Dona Francisca Energética, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia e da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, além do projeto da usina hidrelétrica de Cubatão. O seu principal acionista, que a controla, é o governo do estado de Santa Catarina, que detém mais de 50% de suas ações ordinárias, o que corresponde a 20% do capital total da empresa. Dito isso, nós percebemos que o negócio da Celesc está estruturado na parte de distribuição de energia elétrica, bem como na parte de geração de energia. E nós vamos analisar detalhadamente cada um desses itens. No que se refere à Celesc Distribuição de Energia Elétrica, nós verificamos que nesse trimestre a Celesc obteve a quantia de 3.157.000 clientes, um número 2,78% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que totalizava 3.071.000 clientes. Destaque aqui vai para o setor industrial, que teve um acréscimo de 5,85% no número de clientes. No que se refere à receita operacional bruta, à receita operacional líquida, ao EBITDA e ao lucro líquido da Celesc Distribuição, nós verificamos que a empresa conseguiu melhorar esses 4 indicadores na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita bruta da companhia subiu de 3,2 bilhões para 3,8 nesse trimestre, o que dá uma melhora de 18%. A receita líquida, da mesma forma, subiu de 2 bilhões para 2 bilhões e 400, um acréscimo de 19%. O seu lucro antes dos descontos de impostos, juros, amortização e depreciação, ou seja, o seu EBITDA, subiu também de 257 milhões para 299,9 milhões, um acréscimo de 16%. Por fim, o lucro líquido da empresa auferido no primeiro trimestre desse ano foi de 156,3 milhões, 25% superior aos 125 milhões registrados no mesmo período do ano passado. No que se refere aos custos e despesas operacionais da Celesc Distribuição, nós verificamos que nesse primeiro trimestre de 2011, esse montante atingiu 2 bilhões 105 milhões no que se refere a custos e despesas operacionais, um valor significativamente maior do que o 1 bilhão 768 milhões, que foi o gasto total nesse item no primeiro trimestre do ano passado. Mas boa parte desse acréscimo decorre de algo que a Celesc não consegue gerenciar, que são os custos com energia elétrica, que atingiram nesse trimestre 1,8 bilhão de reais, número superior ao 1,5 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. Ponto positivo para a Celesc Distribuição está na linha de despesas gerenciáveis, em que ela gastou nesse trimestre 178 milhões, valor inferior
aos 202 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Um ponto muito positivo no balanço divulgado pela empresa se refere às suas despesas com pessoal. Nesse trimestre, a Celesc gastou 132 milhões nesse item, contra 157 milhões gastos no mesmo período do ano passado, o que dá uma significativa redução de 16% nessa linha. Isso se dá, como a própria empresa explicita em seu relatório, pelo plano de demissão incentivada que foi implantado na empresa, e isso vem surtindo efeito ao longo dos últimos anos. No que se refere ao endividamento da Celesc Distribuição, constatamos que, apesar do valor total da sua dívida ter sido reduzida de 1.930 bilhões em dezembro de 2020 para 1.888 bilhões em março deste ano, uma redução de 2,2%, o seu caixa e equivalentes de caixa, as suas disponibilidades, também tiveram redução de 1 bilhão e 61 milhões em dezembro de 2020 para 831 milhões neste 31 de março de 2021, uma queda de 21,6%. Isso ocasionou, por consequência, um aumento na sua dívida financeira líquida, um aumento de 21,6%. A sua dívida líquida financeira atual é de 1 bilhão e 56 milhões, superior, portanto, a 868 milhões em 31 de dezembro de 2020. No que se refere à Celesc Geração de Energia, a empresa possui 12 usinas, sendo uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, 5 centrais geradoras hidrelétricas e 6 usinas hidrelétricas. Além disso, a empresa possui participação minoritária em mais 6 empreendimentos de geração, desenvolvidos em parceria com investidores privados. No que se refere à produção de energia, nesse trimestre tivemos um acréscimo de 76% comparado ao primeiro trimestre de 2020, e esse aumento decorre da alta nos índices pluviométricos nas bacias de captação de geração de energia da Celesc, e isso acarreta num aumento considerável na produção de suas usinas. No que se refere à receita operacional bruta, à receita operacional líquida, ao EBITDA e ao lucro líquido da Celesc Geração, verificamos que apresentou melhora nesse trimestre em todos os itens, assim como a Celesc Distribuição também apresentou. A sua receita bruta subiu de 39,3 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 48,5 milhões. A receita líquida de 35,4 para 43,7. O seu lucro antes dos impostos, juros, amortização e depreciação subiu de 25,7 para 48,5 milhões. E o lucro líquido também uma significativa melhora, mais do que dobrando, saindo de 15,7 milhões para 31,9 milhões neste trimestre. No que se refere ao endividamento da Celesc Geração, verificamos que a sua dívida financeira total está em 115,8 milhões, um valor 6% inferior aos 123,2 milhões de dezembro de 2020. Já no que se refere aos seus caixas e equivalente de caixa, a Celesc aumentou de 54 milhões em dezembro de 2020 para 150 milhões em 31 de março deste ano, o que dá um acréscimo de 175%. Esse acréscimo no caixa da empresa faz com que a sua dívida financeira líquida seja negativa, ou seja, não há dívida financeira líquida na Celesc Geração. Ela possui mais dinheiro em caixa do que toda a sua dívida de curto
e longo prazo somadas, dívida esta que é toda na Celesc Geração vinculada a debêntures. Por mais que a Celesc seja uma holding que tem dois segmentos apartados de negócio, a Celesc Distribuição e a Celesc Geração, nós verificamos que algo em torno de 90% da sua receita bruta vem do segmento de distribuição, que é o segmento menos nobre do setor de energia elétrica, o que acarreta uma maior inadimplência e mais problemas também para gerenciar. Todavia, a empresa tem se saído muito bem em uma crescente evolução nos últimos anos nos seus resultados. A Celesc atualmente é negociada a pouco menos de R$ 65,00 cada ação, mais precisamente em R$ 64,97. No que se refere aos seus indicadores, a Celesc atualmente negocia com um preço sobre lucro de 4,37, um PL relativamente baixo, na verdade um bom PL, e com um preço sobre o valor patrimonial de 1,15 vezes, também nenhum valor absurdo. Esses múltiplos pouco esticados da companhia talvez sejam reflexos de sua inconsistência em seus resultados. Se observarmos o resultado da Celesc desde 2011, desde 2012 na verdade, verificamos que a empresa oscila anos em que obtém prejuízo com anos que consegue auferir lucros e anos que fica praticamente estagnada. Se olharmos em 2012, a companhia teve um prejuízo de 255 milhões. Em 2013, reverteu para um lucro de 198 milhões, mantendo o lucro em 2014 de 513, 2015 de 130 e em 2016 voltou a ter um desempenho negativo em 9 milhões. Desde então, ela tem tido desempenho positivo em 2017 de 66 milhões, em 2018 de 165 milhões, em 2019 de 283 milhões, sendo que neste ano a empresa conseguiu distribuir proventos no valor de 51 milhões, o que corresponde a 18% do seu lucro. Em 2020, a empresa teve um lucro de 518 milhões de reais e conseguiu distribuir 77 milhões, o que dá um payout de 14,93%. Todavia, no primeiro trimestre deste ano de 2021, a empresa já apresentou um excelente resultado de quase 200 milhões de reais. Se ela conseguir manter esse mesmo desempenho financeiro nos próximos trimestres desse ano, talvez tenhamos uma boa distribuição de proventos para os seus acionistas. A Celesc ainda não está na minha carteira de investimentos, mas está em análise. Talvez, se a empresa conseguir manter os seus resultados e a cotação não subir muito, ela possa ser incluída na minha carteira. Se vocês gostaram do vídeo e da análise da Celesc, deixe o seu like, se inscrevam no canal para ajudar a produção do nosso conteúdo e comentem. Vocês possuem ações da Celesc? Já possuíram? Pretendem ter? Ou acham que a empresa ainda é muito inconsistente nos seus resultados? Um forte abraço e bom investimento a todos!